Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 30 de março de 2019. Vamos dar início aí à nossa 10ª aula do curso de resolução da VUNESP. Então, vamos continuar aí com a nossa série de exercícios dos títulos de crédito da VUNESP. Como os senhores observaram ontem, aquela tabelinha das cédulas, ela é extremamente útil. Ela não está toda completa, tem alguns artigos, né, que eu não mencionei, mas estes aqui são os mais importantes. Então, vocês têm que imprimir essa tabelinha e manter aí na parede de vocês. Especificamente o decreto 67 de 67, que é o título, que é um título de crédito, né, é a cédula de crédito rural. O decreto 413 de 1969, que é um título de crédito, cédula de crédito industrial, e nós vimos então que a cédula de crédito industrial ela é com garantia real sempre. Aqui não é. E quais as hipóteses? E quais são essas garantias? Hipoteca, penhor, alienação. É possível um financiamento para a indústria, mas sem a garantia hipotecária, pignoratícia ou mediante alienação fiduciária? Sim, mas o instrumento adequado não vai ser a cédula de crédito industrial, vai ser a nota de crédito industrial, nos termos do artigo 15, porque a nota ela é a promessa de pagamento em dinheiro sem garantia real. A cédula ela é a promessa de pagamento também em dinheiro, mas com a garantia real. E a cédula de crédito rural, a primeira coluna à esquerda, ela é a promessa de pagamento em dinheiro com ou sem garantia real. Com ou sem garantia real. É a mesma coisa, só que a organização legislativa ficou diferente. Se os senhores observarem, o 1 é a cédula de crédito rural pignoratícia, a 2, inciso 2 do artigo 9º, é a hipotecária, e a 3 não tem alienação fiduciária aqui, mas tem a pignoratícia e hipotecária. E a 4 é a nota de crédito rural, que é a sem a garantia, Nota de crédito rural sem garantia, nota de crédito industrial sem garantia. A lei do decreto 413 ele organizou melhor esse tema. E agora a cédula de produto rural, ela não é promessa de entrega em dinheiro, ela é a promessa de entrega do produto. Então, você vai financiar aí a sua lavoura, você vai entregar sacas de café, você não vai entregar o dinheiro, né? Com ou sem garantia cedularmente constituída. Se você for financiar a sua agricultura, isso é muito importante no registro de imóveis, porque é no registro de imóveis aonde que são operacionalizadas essas cédulas. E, a depender de uma área agrícola, o registro de imóveis ele é bem rentável, porque há muita movimentação de cédula, há muito financiamento, correto? A cédula do produto rural, né? A cédula do produto rural, ela pode ser, então, garantida, ela pode ter a garantia, e quando ela tiver a garantia, ela vai ser por hipoteca, penhor, alienação fiduciária, a mesma forma. E ela pode ter sem garantia. Vamos lá. Continuamos com o nosso artigo. É o 36, né? Obrigado, é o 36. Vamos lá. Cédula de crédito comercial. A cédula de crédito comercial, ela também está tratada no 413, decreto 413. A gente vai abrir esse decreto daqui a pouco aqui na nossa tela. Emitida a cédula de crédito comercial representativa de uma dívida, sua inadimplência poderá redundar, caso mencionada a circunstância no documento, na aplicação de juros capitalizados mensalmente. Para respondermos essa questão, nós temos que nos reportar à súmula 93 do STJ. Então, vamos lá. Google.
Aqui não está carregando a súmula. Google Chrome não está respondendo. Vamos esperar aqui um minuto para ver o que acontece, se a gente consegue ver essa súmula. B2. A cédula de crédito comercial ela é promessa de pagamento em dinheiro com garantia real, cedularmente constituída. Cédula é promessa de pagamento em dinheiro com garantia. Isso é o artigo 9º do decreto 413. Mas vamos ver se eu consigo abrir esse decreto aqui também. Eu vou pelo Internet Explorer. Decreto 413, planalda. Nossa, pessoal, o Internet Explorer também não está respondendo. Tanto o Google Chrome como o Internet Explorer. Carregar o decreto 413. Vamos pular essa questão porque eu quero ler o decreto 413 e eu não tenho ele aqui, só tenho ele na tela. Perdão. Vamos passar para 37, depois a gente volta aqui nessa 36. 37. Duplicado. A gente já sabe. Lei 5474. Então aí a gente vai abrir a 5474 de 1968. 5474. Não adianta, ele não vai. Aqui restaura o Google Chrome. Já fiz isso. Já? Uhum. O meu aqui de vez em quando dá isso também. Enquanto não restaura, não adianta. Não Tá, entendi. Não tem problema, vamos lá. Depois a gente volta aí, porque a legislação, eu não tenho ela aqui, eu tenho que ler a legislação, acompanhando a legislação aqui no Google. Aqui, súmula 93. STJ. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. Capitalização de juros. Vamos dar uma olhada. Capitalização de juros. Sua inadimplência poderá redundar, caso mencionada na circunstância no documento, na aplicação de juros capitalizados mensalmente. Isso aí, pessoal, é verdade. É verdade. Mas é óbvio, né, que, não sei, essa súmula é uma súmula antiga. Não tão antiga assim.
Capitalização de juros, né? É juros sobre juros, né? Vedação, vistos, anatocismos. Anatocismo afastada pelo decreto, vedação do decreto afastada pelo decreto de 69. Aplicável. Vistos relatados, acordos do ministro do STJ, na conformidade dos votos e notas, o ministro Cláudio Santos, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, o menor Nilson Naves, trata-se Banco do Brasil, pela Linhas. Enfim, esse aqui são o voto, né? O voto especificamente. Então, essa primeira aqui é verdade. Essa súmula 93, ela justifica essa capitalização de juros. Sua inadimplência pode redundar, se mencionado no documento, na aplicação de juros capitalizados mensalmente. Isso aqui é verdade. Inciso 1 é verdade. Agora vamos lá no artigo 900, no decreto 413. Decreto 413. Artigo 9º, Decreto-Lei 413. Vamos dar uma olhada aqui a gente tem a cédula de crédito industrial, dando outras providências, do financiamento industrial. Então aqui já falamos sobre esse ontem, e da cédula de crédito industrial. Ele está falando da cédula de crédito comercial. Não, isso aqui não é no artigo 9º. A cédula de crédito industrial, essa 413, peraí, deixa eu buscar aqui. Cédula de crédito, não é esse artigo 413. Ctrl F. Não é esse decreto. Vamos lá. É a 6.840. É a Lei 6.840, não é o Decreto 413, porque o Decreto 413 é especificamente para a cédula de crédito industrial. É a Lei 6.840. Aqui nós temos tanto a cédula de crédito comercial, essas leis, olha só, elas podem ser, elas são assim, a gente não está sempre estudando essas leis. Então, mas se vocês observarem, a estrutura de todas elas é bem parecida. Ó. As operações de empréstimo por instituição financeira, pessoa física ou jurídica, né, atividade comercial, prestação de serviços, poderão ser representadas, né, por cédula de crédito comercial e por nota de crédito comercial. A aplicação de crédito decorrente da operação de que trata o artigo anterior poderá ser ajustada em orçamento. Nós vimos essa questão do orçamento. Para efeitos dessa lei, será dispensada a descrição do inciso 5 do artigo 14. Não identificação dos bens objeto de alienação fiduciária cedular não retira a eficácia da garantia. Ou seja, aplicam-se à cédula de crédito comercial as normas do decreto 413 de 9 de janeiro. Então, na verdade, é o seguinte, você tem que ir à Lei 6.840 e as regras do artigo 413, elas vão ser aplicadas à cédula de crédito comercial por força desse artigo 5º. Por força do artigo 5º. Artigo 5º, então, nós temos que reportar a 6.840, artigo 5º, e, então, irmos ao decreto 413. Isso é verdade. Vamos lá. É o decreto 413. Vamos lá no decreto 413. Então, vamos lá. Artigo 9º. Se ele está falando que a cédula de crédito comercial é promessa de pagamento em dinheiro, é a mesma coisa que dizer a cédula de crédito industrial. É o artigo 9º. A cédula de crédito industrial é a mesma coisa que a cédula de crédito comercial é promessa de pagamento em dinheiro com garantia real cedularmente constituída. Ok. Então, é cédula de crédito industrial e cédula de crédito comercial. É promessa de pagamento em dinheiro com garantia real cedularmente constituída. Então, a 2 está verdade. Ele está lembrado dessa Lei 6.840. Esse artigo 5º. 3.
A cédula de crédito comercial não poderá ser redescontada. A industrial, ela também fala isso no artigo 61. 60 aqui. Poderão ser redescontadas a cédula de crédito industrial e a cédula e a nota de crédito industrial poderão ser redescontadas em condições estabelecidas. Então, a 3 é falsa, com fulcro no artigo 61 do decreto, que é aplicado às cédulas comerciais, de crédito comerciais, por força do artigo 5º da Lei 6.840. E, por fim, então, a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3 é falsa e 4 é verdadeira. Então, essa aqui é a letra E. Já, porque não temos 1 e 2, já temos 1, 2 e 4. É o artigo 11, a última parte. Vamos lá no artigo 11. Artigo 11. Importa em vencimento antecipado da dívida resultante da cédula, independentemente de aviso ou de interpelação judicial, a inadimplência de qualquer obrigação do emitente do título, ou sendo o caso do terceiro prestante da garantia real. Esse artigo 11 não é a primeira vez que a gente vê esse artigo, a gente já tinha visto ele antes, lembram dele? A cédula de crédito, importa em vencimento antecipado de dívida resultante da cédula, independentemente de aviso ou interpelação, a inadimplência de qualquer obrigação do emitente do título, ou sendo o caso do terceiro prestante da garantia real. Perfeito, perfeito. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. 36, letra E. Agora vamos lá na Lei 5474. Eu vou olhar, vou seguir por aqui, porque fica mais fácil. 3, 5, 4, 7, 4. Vamos lá. 5474. Poderão ser extraídas da fatura no ato de sua emissão para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. Perfeito, pessoal. É isso aqui. É o artigo 2º da Lei 5474. No ato da emissão da fatura dela, poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. Artigo 2º, é isso mesmo, né? E é única, né? É o único título que pode ser extraído, correto? Então, a 1 é verdadeira. 2. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e dos respectivos avalistas. Pessoal, perfeito. Este é o artigo 17. Essa lei, essa parte aqui, é uma parte que a gente tem que fazer talvez até um quadro. Aqui temos regras do artigo 15 de cobrança da duplicata, mas aqui o artigo 17 ele vem trazendo que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador. E, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Perfeito. Então, regra geral, o foro competente é o da praça de pagamento constante no título ou outra de domicílio do comprador. E no caso de ação regressiva, sacadores, endossantes e respectivos avalistas. Artigo 17. 3. Quando o comprador tiver direito a qualquer rebate, a duplicata indicará exclusivamente o valor líquido que o comprador deverá conhecer
como obrigação de pagar. Pessoal, já falamos isso no artigo 3º. Você lembra? Ele tem sim o direito do rebate. Nós temos o requisito da duplicata, e a duplicata indica sempre o valor total da fatura, ainda que o comprador tenha direito a qualquer rebate, mencionando o vendedor o valor líquido que o comprador deverá reconhecer como obrigação de pagar. Artigo 3º. Quarto, quando o comprador, as empresas individuais ou coletivas, fundações, sociedades civis que se dediquem à prestação de serviços poderão também, na forma da lei, emitir fatura e duplicata. Pessoal, a duplicata, bem sabemos, é um título causal. Eu só posso emitir a duplicata. Dá licença, porque a minha voz está ficando bem rouca. Então, seguindo a orientação da Érica, em partes, na verdade, e da Fernanda, não estou tomando a laranja com o própolis, só o própolis mesmo. Então, vamos lá. Artigo 20. Ela é causal. Em quais situações? Compra e venda de mercadorias e também compra e venda de mercadorias e também prestação de serviços. No artigo 20. As empresas individuais ou coletivas, fundações, sociedades civis que se dediquem à prestação de serviços poderão também, na forma desta lei, emitir fatura e duplicata. Ok? As empresas individuais ou coletivas, fundações, sociedades civis que se dediquem à prestação de serviços, emitir fatura e duplicata. A fatura deve discriminar a natureza dos serviços prestados. A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao preço dos serviços prestados. Aplicam-se a fatura e a duplicata e a triplicata de prestação, com as adaptações cabíveis, às disposições referentes à fatura e a duplicata ou triplicata de venda mercantil, constituindo documento hábil para a transcrição do instrumento de protesto, qualquer documento que comprove a efetiva prestação dos serviços e o vínculo contratual. Vocês se lembram lá no artigo 8 que o aceite na duplicata ele é obrigatório, contrariamente ao aceite na letra de câmbio, que é facultativo. Mas o fato dele ser obrigatório não quer dizer que ele não possa ser recusado. Vocês se lembram que no artigo 8º nós tínhamos disposições específicas para a hipótese de para recusa do aceite na duplicata mercantil? O artigo 21 é a mesma situação, que você pode recusar o aceite na duplicata, mas não na mercantil, na de prestação de serviços. Vamos ver as hipóteses aqui do artigo 21. O sacado pode deixar de aceitar a duplicata de prestação de serviços por motivo de, inciso 1, não correspondência com os serviços efetivamente contratados, vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados devidamente comprovados, divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Divergência de prazo, de preço, nós tínhamos uma situação parecida, vício no defeito na qualidade, é bem similar. Então, 37, letra C, correto. Na sustentação de protesto por ordem judicial, é correto afirmar que os títulos eles permanecerão no tabelionato à disposição do juiz que proferiu a ordem de sustentação. Pessoal, isso aí a gente já viu muito, né? Porque é a Lei 9492. A Lei 9492. Vamos dar uma olhada nela? Essa lei é uma lei simples, mas a gente tem que ler com cuidado. Ela é muito importante. Ela forma a tríade, né, das mais importantes. Ó, artigo 17. Permanecem no tabelionato, à disposição do juízo respectivo, os títulos ou documentos de dívida
cujo protesto for judicialmente sustado. O título ou documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente, ele só poderá ser pago, ele foi sustado. Ele foi sustado. Ele só vai ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Pago, protestado ou retirado. Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder à nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivado até o primeiro dia útil subsequente, salvo se a materialização do ato depender de consulta ser formulada ao apresentante. Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou documento será encaminhado ao juízo respectivo, quando não constar determinação expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entregue, ou se decorridos 30 dias sem que a parte autorizada tenha comparecido no tabelionato para retirá-la. O título foi apresentado. No primeiro momento, você tem que promover a intimação do devedor, vocês como tabeliães de protesto. Nesse momento, vocês ainda vão ter um prazo de 3 dias úteis. Se lembram desse prazo? Após o vencimento desse prazo, vocês vão lavrar o registro do protesto, que é o que eles falam tirar o protesto. A ordem de sustação, ela pode chegar a você, tabelião, no momento anterior à própria intimação do devedor. Essa hipótese, esse título vai ser sustado. Esse título vai ser sustado. Mas também essa ordem pode chegar depois de ter sido lavrado o protesto. E aí esse protesto também vai ser sustado. Cujo protesto for judicialmente sustado. Então, no meu entender, é porque tem uma grande discussão a respeito disso. O protesto pode ser sustado, na verdade, no momento antes de ter sido lavrado o protesto, como depois de ter sido feito o protesto. Correto? Então, permanecerão no tabelionato à disposição do juiz que proferiu a ordem de sustação, Permanecerão no tabelionato à disposição do juízo os títulos cujo protesto for judicialmente sustado, é o artigo 17 da 9492. A respeito do protesto de duplicatas, vamos lá. Nós temos protestos de duplicatas, então nós temos que saber Lei 5474 e Lei 9492. Artigo 39. A respeito do protesto de duplicatas, é incorreto afirmar: para exercício do direito de regresso contra endossantes e respectivos avalistas, o portador deverá tirar o protesto do título dentro do prazo de 30 dias, contados do seu vencimento. Isso está me parecendo coisa do cheque, A gente sabe que isso é para o cheque. Eu não me lembro na 5474 se tem esse direito de Ctrl F. É uma legislação extensa. Vamos lá. Aqui é o direito de regresso. Ele fala direito de regresso. Ele fala no artigo 13, o portador que não tirar o protesto da duplicata em forma regular. Vamos ver se ele tem. O portador que não tirar o protesto da duplicata é o artigo 13. O portador que não tirar o protesto da duplicata em forma regular em 30 dias do vencimento, contado da data do vencimento, claro, perde o direito de regresso contra os endossantes e avalistas. É a mesma coisa para o cheque, É a mesma coisa para o cheque. A duplicata você protesta uma duplicata por falta de aceite ou por falta de pagamento.
Falta de aceite, de devolução ou pagamento. Falta de aceite, de devolução ou pagamento. Correto. Por falta de aceite, de devolução de pagamento, o protesto será tirado conforme o caso, mediante a apresentação de duplicata, da triplicata ou ainda por simples indicações do portador na falta de devolução do título. O fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título por falta de aceite ou de devolução não elide a possibilidade do protesto por falta de pagamento. O protesto será tirado na praça de pagamento constante do título. E o portador, ele perde o direito de regresso se não faz o protesto regularmente 30 dias do vencimento. Se a duplicata não mencionar a praça de pagamento, o protesto será tirado no domicílio do comprador? Não. A gente viu isso, é no domicílio do devedor. A letra A também. Para o exercício... Não, perdão. Para o exercício do direito de regresso é incorreto, né? A letra A é o parágrafo 4º, correto. A letra B, se ela não menciona a praça de pagamento, deixa eu colocar, ver se aqui, Ctrl F. O protesto será tirado na praça de pagamento constante do título. Se a duplicata não mencionar a praça de pagamento, o protesto será tirado no domicílio do comprador. Eu tenho que achar essa disposição aqui. Pessoal, é claro, é o comprador, é o devedor. É que a gente fica com o sacador na cabeça. Sim, é o devedor. Só que ele fala domicílio. Eu acho que é o parágrafo 2º. O parágrafo 2º? O foro competente para cobrança judicial é o da praça de pagamento constante, ou do domicílio do comprador, ele fala no 17, né? Mas exatamente, ele fala que já cobrança judicial. Artigo 2º, Fernanda? Não. É o artigo 13, parágrafo 2º. Vamos lá. O fato de não ter sido exercido a faculdade de protestar o título não elide a possibilidade. Não. Aqui não fala. Não é isso mesmo. Não é isso aqui. Eu acho que a gente tem que ficar aqui com... Mas aqui no artigo 17, ele fala sobre foro competente para cobrança judicial. A gente vai fazer uma interpretação, então, que se você, então, não tem o foro competente, né? No caso, se a duplicata não menciona a praça de pagamento, mas praça de pagamento é requisito essencial, não? Espera aí. Requisito essencial. A duplicata, praça e domicílio do vendedor. Pessoal, essa resposta eu coloquei até uma interrogação aqui. Não, mas ela é correta, né? Que está pedindo a incorreta. Pois é, ela tá correta. A incorreta nessa questão 39 é a letra D. A letra C, ela está correta porque o protesto pode ser tirado por falta ou recusa de aceite, falta ou recusa de pagamento e por falta de devolução do título. Correto, porque são as três hipóteses: falta ou recusa de aceite, falta ou recusa de pagamento ou falta de devolução. A ausência de protesto da duplicata por falta de aceite impede o protesto por falta de pagamento? Não, a gente acabou de ver isso, né? E você, mesmo não tendo feito protesto por falta de aceite ou de devolução, você não está impedido de promover o protesto em razão do não pagamento. Mas essa da letra B é que eu fiquei em dúvida. Eu não sei. No 17, Joaquim. Oi? Artigo 17. Pois é, o artigo 17 ele fala uma coisa parecida, mas é outra coisa. Ele está falando aqui de foro competente para cobrança judicial da duplicata. Ele fala, é o foro judicial. Pessoal, essa é uma prova. Mas a letra D está super errada, então a gente vai ficar com ela. A duplicata não menciona a praça de pagamento, o protesto deve ser tirado no domicílio do comprador. Vamos partir para 40. 40. O cheque com cláusula não à ordem ou equivalente
não é transmissível por endosso ou por cessão civil? Se o cheque ele não é a ordem, ele não é... Não, isso é falso, porque ele é transmitido, o não a ordem, por cessão civil. 40, letra A. 40, letra A. Isso é falso. 40, letra A é falso. Uma ordem ou equivalente. O cheque deve conter a assinatura do emitente ou do mandatário com poderes especiais? Sim, isso é verdade. A lei do cheque. O cheque pode ser endossado ao próprio emitente? Pode. Pode, porque por sua vez também pode fazer novo endosso? Sim, é o artigo 17. Isso é verdade. O pagamento do cheque pode ser garantido no todo ou em parte por aval prestado por terceiro? Sim, a gente viu isso. Que no caso do cheque ele pode. Vamos continuar aqui com a 41. Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária? Perfeito, Não. pessoal. Tem a súmula 600 do STF que fala exatamente isso. Vamos lá na súmula 600. STF. Súmula 600 do STF. Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal. Desde que não prescrita a ação cambiária. Correto? A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão invalidam os efeitos do cheque? Não. Pessoal, artigo 37, 7357, não invalida. O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão no prazo de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e 90 dias, quando emitido em outro lugar. 60. Hã? 60, né, Mário? 60, 33. Artigo 33. É 30 e 60. A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 2 anos, contados da data em que foi demandado ou realizado o pagamento amigavelmente. 59, parágrafo único. Peraí, vamos dar uma olhada lá nessa lei, nessa parte, 7357. Lei 7357, a gente tem que abrir aqui. 7357. Lei 7357 é o artigo 59. Prescreve em 6 meses da expiração do prazo de apresentação. É claro, pessoal, a gente está aqui no sábado, como eu pude esquecer isso? Eu fiz aquela linha do tempo, inclusive, né? Do 30 e dos 60 dias e os 6 meses, né? E aquela hipótese, né, que você é capaz de alterar o prazo de prescrição. É 6 meses. Deu um branco total aqui agora. 42. Nos títulos Qual que é a resposta dessa, então, professor? A letra A, a súmula 600. Tá. Porque não são 2 anos, são 6 meses. E a letra C não são 90 dias, são 60 dias. 42. Dos títulos de crédito apresentados, possui natureza causal. Qual? A duplicata. A duplicata possui natureza causal. 43. Relativamente aos títulos de crédito, pode-se dizer que... A 42 é muito fácil, letra D. 43. Relativamente aos títulos de crédito, pode-se dizer que, quando nominativo, não pode ser transferido por endosso que contém o nome do endossatário. Isso é falso, 923, né? A gente viu isso, né? Porque o nominativo ele pode ser transferido por endosso, desde que seja endosso em preto. 923, isso é falso. Letra B. Quando a ordem, um endosso deve ser lançado pelo endossante somente no verso do próprio título, ou instrumento autônomo. Quando a ordem, o endosso deve ser lançado pelo endossante, ele é a ordem. Endosso somente, isso é falso, 910, porque o endosso pode ser atrás ou na frente. Nós já vimos isso também. Quando ao portador, a prestação é indevida quando o título tem entrado em circulação contra a vontade do emitente? Pessoal, artigo 905, nós também já vimos isso. A prestação é devida. Devida. Estamos juntos? E letra D. Quanto ao portador, são nulos se emitidos sem autorização de lei especial?
Perfeito. É exatamente o que reza o artigo 907 do Código Civil. Fácil essa questão. 44. O cheque, é correto afirmar. Ele deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão, no prazo de 60 dias e de 90 dias? Não. 30 e 60 dias. Ele pode ter seu pagamento garantido no todo e em parte, nós vimos isso, o aval parcial ou total, o cheque, isso é verdade. Exceto o sacado ou mesmo pelo signatário do título. Isso é verdade, né? Porque o que o sacado, que é o banco, ele pode fazer aquele cheque visado, né? Que ele garante que há um determinado saldo na conta. Nele não se poderá estipular que o seu pagamento seja feito à pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem. Nele não se poderá... Não, pessoal. Claro, o cheque pode ser nominal. Artigo 8º, inciso 1, está falso. É válido o endosso do sacado. Artigo 18, peraí, vamos lá, na 5.4. Vamos lá na lei do cheque, peraí. Deixa eu anotar aqui. Já estou nela, né? 7357. Artigo 8º, inciso 1. Peraí. Artigo 8º. Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito à pessoa nomeada com a cláusula, com ou sem cláusula expressa à ordem. Pessoa nomeada com a cláusula não à ordem, é um cheque nominal, nominal à ordem, nominal não à ordem, ou simplesmente nominal sem nada, sem cláusula nenhuma. Nominal à ordem, nominal não à ordem, ou ao portador. Ok. O cheque pode ser emitido à ordem do próprio sacador, por conta de terceiro. O cheque é pagável à pessoa nomeada, com ou sem a expressão à ordem, e é transmissível por endosso. O endosso deve ser puro e simples, nós vimos isso, reputando-se não escrita qualquer condição a que seja subordinado. Nós falamos isso. Se o endosso ele é condicional, você simplesmente vai entender que não há aquela cláusula de endosso. Tudo mais permanece incólume. São nulos o endosso parcial? É válido o endosso do sacado? Não. São nulos. São nulos o endosso parcial e o endosso do sacado. O endosso do sacado. O banco ele não pode transmitir o cheque, né? O endosso do sacado é nulo. Isso faz sentido. Questão difícil, mas uma questão mais antiga. Vamos lá que já estamos terminando. 45. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito, independentemente da indicação da emissão? Sim, nós já vimos isso, é certo, é a súmula 299 do STJ. Súmula 299 da STJ. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito, independentemente da indicação de causa da emissão, porque isso é irrelevante para o cheque. Então, a 1 é verdadeira. É admissível a execução fundada em cheque prescrito desde que a causa da emissão seja indicada? Pessoal, isso é falso, porque o cheque ele não é um título causal. Causal é a duplicata. Então é falso. Não é admissível a execução fundada em nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, dada a falta de autonomia e, consequentemente, de liquidez. Verdade. 258, é a súmula 258 do STJ. Então, o 1 é certo nos termos da súmula 299. E o 2 é errado também com fulcro na súmula 299. O 3 está certo com fulcro na 258. Portanto, a letra C é a letra correta. Agora, vamos lá na debenture. Uma prova de 2008, essas questões são... Mas é bom. A debenture é um título emitido
somente por SA e confere aos seus titulares direito de crédito contra a sociedade anônima. A gente tem que ir lá na lei de SA e nós temos que ver o artigo 52. Lei 6.404, Ctrl F. A companhia, ou seja, a sociedade anônima, ela pode emitir debêntures que conferirão aos seus titulares o direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e se houver do certificado. Eu acho que, na verdade, tem uma sociedade comandita por ações que ela pode emitir a... Não acho, não, é isso mesmo. A sociedade comandita por ações, ela também pode emitir as debêntures, não é somente a sociedade anônima, não. A debênture é um título emitido por sociedade anônima e sociedade comandita por ações e confere a seus titulares direito de crédito sem privilégio ou garantia contra eles. Então, vamos lá. Isso no artigo 58. Peraí. Aqui, ó, a debênture ela poderá, conforme dispuser, ter garantia real ou garantia flutuante. Facultada a previsão de garantia real ou flutuante. Ter garantia real ou garantia flutuante. A letra D. Eu estou vendo aqui o artigo 58. Somente por ações por sociedade anônima e comandita por ações? Não. A debênture pode ser. É uma afirmação e vocês vão ter como uma verdade absoluta. Por sociedade anônima e por comandita por ações. Então, vocês vão excluir a letra A e vão excluir a letra B. Correto? E confere aos titulares direito de crédito. Correto. Letra D. Vamos ver por que a letra B não está certo. Sem privilégio ou garantia. Sem privilégio ou garantia. Sem privilégio. Não, pessoal. A garantia flutuante. Não. Ela tem privilégio e garantia. Sem privilégio, não. Porque você pode emitir as debêntures, e você sim ter garanti-las. Juros, a debênture, a companhia. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela. Sim. Essa letra B, ela diz o seguinte, sem privilégio ou garantia. Não. Não. Não, é difícil achar aqui na lei, mas isso não. Ela pode ter garantia real ou garantia flutuante. Não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da companhia. Essa letra B está equivocada. Então, a resposta 46 é letra D. 47. É correto afirmar que os títulos de crédito nominativos à ordem, eles circulam mediante tradição, acompanhada de endosso. Perfeito, é isso mesmo. Se ele é nominativo à ordem, ele só vai ser transmitido por endosso. O nominativo não à ordem, o nominativo é aquele que tem o registro no emitente, né?
a letra B não faz sentido, porque o não à ordem dispensa a tradição. Não, você tem que sempre entregar. Sacar da letra de campo tem o dever de aceitá-la, sendo responsável? Não, não tem dever porque é facultativo nesse caso. O aval é ato cambial que garante a integralidade de pagamento do título em favor do devedor. Aval é ato cambial que garante a integralidade? Não, ele pode ser parcial. Então, 47, letra A. E 48 é uma questão recente da remoção. Sendo nula a emissão do título de crédito de ordinário, o aval regularmente dado no título não perde seu efeito, letra D. É o artigo 889, nós já vimos isso. Pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar o arquivo e eu vou pedir para vocês, então, um pouco de paciência, porque o arquivo desconfigurou. Eu estou olhando aqui e não está, eu imprimi conforme, mas veio outras questões de outros temas, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai parar a aula por agora, eu vou, aqui, ó, imprimir o material, está todo aqui, mas eu fiz isso ontem à noite e não percebi que estava acontecendo isso, que outras questões de matérias entraram no meu arquivo. Joaquim, Pois não. esse material você até colocou que tinha encaminhado, mas eu não recebi, não, ontem à noite. Esse daqui, né? Não, pois é, esse daqui eu não encaminhei. Eu encaminhei foram as outras telas e outros arquivos. Esse aqui não. Esse aqui eu ainda não encaminhei. Esse é dos direitos reais. Eu vou montar o arquivo dos direitos reais agora e eu vou mandar daqui a pouco para vocês. E aí a gente encontra, vocês podem, caso queiram, já ir se adiantando e resolvendo as questões, ou às 13 horas a gente começa a nossa resolução de questões e a gente vence essa 1 hora que eu tenho, enfim, eu vou ter que preparar esse material agora, tá bom? Eu peço desculpas aí para vocês. Então, 13 horas então, né? Então, 13 horas a gente volta com os direitos reais, tá? Deixa eu trabalhar nisso aqui agora. Okay. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Gente. Tchau. Tchau.